E aí, jovens vencedores, tranquilos? Estamos aqui mais um sábado para trazer um vídeo novo para você. Se você não assistiu o vídeo anterior que nós falamos sobre Abrão, né, esse novo personagem na história, você pode acessar o link no YouTube para você assistir, para você não perder nada e ficar por dentro da história. Também deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Vamos lá então, dessa vez em Gênesis no capítulo 14, nós vamos ler dos versos 18 até o 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Surge um novo personagem nessa história, esse tal de Melquisedeque. Interessante que na Bíblia ele só aparece 3 vezes. E ele não tem registro de antepassados, pessoas que vieram antes dele, da família dele, ou dos seus descendentes, filhos, netos. Não tem. É simplesmente citado o nome dele aqui, e também em Salmos, e também no livro de Hebreus. Esse é um personagem um tanto misterioso, mas eu queria falar sobre algumas características dele aqui com você. A primeira que nós vemos aqui é que ele recebeu o dízimo de Abrão. E em troca, ele abençoou Abrão. Naquela época, nós precisávamos entender o contexto em que, quando uma pessoa era mais importante do que a outra, quando eles iam fazer alguma aliança, alguma relação, o mais importante abençoava o menos importante, e o menos importante dava, então, em retribuição, alguma parte das suas riquezas, daquilo que ele tinha, que eram os dízimos aqui. Ou seja, o que isso nos mostra é que Melquisedeque era mais importante do que Abrão. Isso é muito importante da gente pensar, porque para o povo de Israel, como nós vimos no vídeo anterior, Deus criou esse povo, Deus fez aquela nação acontecer, o povo escolhido, através deste tal de Abrão. Ou seja, ele é o pai de toda aquela nação. Ele era a pessoa considerada mais importante para os israelitas. Se Melquisedeque é mais importante do que Abrão, nós precisamos olhar um pouco para essa figura misteriosa. Cara, como pode esse ser mais importante do que o pai de toda aquela nação escolhida? Mas ele não diz só isso, ele diz também que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdote era aquele que fazia mediação entre o povo e Deus. Ele realizava sacrifícios para que Deus então perdoasse os pecados do povo. Ele era de suma importância na religião. Só que o que é interessante é que, na verdade, as leis e os regulamentos dos rituais de sacrifícios ainda não haviam sido dados. Isso só viria com Moisés tempos depois. Como que ele era sacerdote muito antes do sacerdócio ser estabelecido? Mas ele continua dizendo que ele também trouxe pão e vinho para Abraão. Você lembra dessas duas figuras, não lembra? Você lembra quando Jesus disse que o meu corpo é este pão e o meu sangue é este vinho, representado por esses 2 elementos? Quando Jesus disse que iria se sacrificar? Caramba, essa história está ficando um pouco doida, hein? Mas pense mais comigo. Melquisedeque, o nome dele, significa rei de justiça. E ele era rei de qual cidade mesmo? Está falando aqui no verso 18, ele era rei de Salém. Salém era a antiga Jerusalém. Jerusalém, ou Salém, significa paz. Ou seja, ele não era só rei de justiça, mas ele era rei de paz. Irmãos, nós precisamos entender que o que Deus estava mostrando aqui através de Gênesis 14 era um tipo de Cristo, era uma cristofania. Era como se a pré-encarnação de Cristo acontecesse aqui. Melquisedeque representa Jesus. Ele não só era mais importante do que o mais importante para eles, Abrão, mas ele também era sacerdote do Deus Altíssimo antes do sacerdócio acontecer, ou seja, ele era o caminho, o mediador entre o povo e Deus, o único caminho de trazer perdão para os pecados do povo. Ele não só era o sacerdote, como ele era o sacrifício, ou seja, ele entregou o seu corpo representado pelo pão, ele entregou o seu sangue representado pelo vinho no nosso lugar, e ele não só é o sacrifício, o sacerdote, mas ele reinará com justiça e paz no fim dos tempos. Ele estava apontando para Jesus. Gente, a gente precisa entender que a Bíblia ela é muito rica e esse personagem Melquisedeque aponta para Jesus. E tem gente que acha que a Bíblia é chata. Você acha? Eu acho que não. A cada vez que nós trazemos a palavra de Deus aqui, mais riquezas nós conhecemos sobre ele. Que Deus te abençoe e falou!